Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida para vocês aqui do Magnus Carlsen jogando contra o indiano Surya Ganguly. E essa partida foi jogada no torneio Isle of Man, o Grand Suisse, aí 2019, torneio muito bacana. E essa partida veio como sugestão de alguns inscritos. Muito obrigado, pessoal que anda sugerindo aí as partidas. Vamos dar uma olhada que é muito legal. Magnus Carlsen abre aqui a partida com E4. Temos C5, a defesa siciliana aqui pelo indiano. Cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3, A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. E o que jogar aqui? O que será que o Magnus Carlsen joga contra a variante Najdorf da defesa siciliana? E o Magnus Carlsen faz o lance H3, que é um lance que a gente costuma ver com um pouco mais de frequência recentemente. Há alguns anos atrás não era um lance, uma variante muito jogada, mas agora parece que está sendo trazido de volta aí pelos grandes mestres. E é muito interessante observar que depois dessa partida, o Lee Chess, o chess.com, a turma se infestou aí, todo mundo está jogando agora H3 contra a variante Najdorf da defesa siciliana. É muito legal quando acontecem essas coisas, né? Os grandes mestres jogam, principalmente o Magnus Carlsen, e aí revive, né? Reacende aí, a turma desperta interesse mais uma vez aí por essa variante. E vamos dar uma olhada como continua. Bom, a ideia, né? Uma das ideias dessa variante é impedir aqui a entrada de peças em G4, mas mais do que isso, preparar um avanço na ala do rei com G4 no futuro. Nessa linha, muito provavelmente as brancas dão o roque aqui na ala da dama, o grande roque, tá? Vamos ver como continua a partida. E5, atacando o cavalo B3, bispo em E7 e agora imediatamente partindo com G4, bem agressivo aqui o Magnus Carlsen. H6 segurando o peão, bispo E3 desenvolvendo, cavalo de bem em D7 e agora A4, né? Aqui o Magnus Carlsen impede o avanço das negras com B5, né? Então o Magnus Carlsen impede a expansão das negras na ala da dama para ele poder dar roque ali na ala da dama e não sofrer tantos ataques, né? Então muito legal esse lance A4 aqui do Magnus Carlsen, B6 e agora F3. Então solidificando aqui o peão de E4 e preparando um possível H4 no futuro, também fica defendendo G4, fica preparando H4, G5. Né? Então F3 um lance importante aí da posição. Dama C7, H4, cavalo agora aqui em F8, torre G1. O Magnus Carlsen já continua aí com seu ataque na ala do rei, agora preparando um G5. Bispo em E6, agora G5, H toma G5, H toma G5, cavalo tá atacado, cavalo de 6 aqui em D7 e cavalo D5. Veja com que rapidez o Magnus Carlsen assumiu a iniciativa aí da partida, já ganhou território, ganhou espaço, já amontoou as peças aqui do indiano, né? As peças estão amontoadas, aqui o rei ainda não deu roque, então rapidamente o Magnus Carlsen aqui no lance 16 já está colocando pressão na posição. A partida continua agora, a dama está atacada, né? Dama C6, agora dama D2, preparando o grande roque. Cavalo G6 e A5. Olha que bacana aqui esse lance do Magnus Carlsen, batendo aí na casa de B6, tanto com o cavalo quanto com o bispo, agora também com o peão. B5 e agora grande roque pelo Magnus Carlsen. Torre C8, colocando pressão na coluna C e agora rei B1. Um lance profilático, tirando o rei aí da mesma coluna da dama e da torre. Cavalo C5 e agora o bispo aqui em E2. Veja que lance calmo aqui do Magnus Carlsen, conectando aí as torres. Bispo agora aqui em D8, fazendo pressão em A5. E agora o Magnus Carlsen vai para uma ideia muito bacana. Com o cavalo toma aqui em C5, né? Apoiado aqui pelo bispo, então as pretas têm que recapturar com o peão. Depois de D toma C5, o Magnus Carlsen de forma inteligente aí conseguiu fechar a coluna C, né? Então agora as peças pesadas das negras ficam atrapalhadas aqui pelos próprios peões. E o Magnus Carlsen aproveita então essa paralisação do ataque das negras na ala da dama para continuar com o seu ataque na ala do rei. Ele segue com F4. E toma F4, bispo toma F4, não se preocupando com o cavalo, toma F4. Afinal de contas, esse cavalo é uma peça defensiva importante. As negras não seria muito bom para as negras partirem para uma linha como essa. E então simplesmente bispo E7. E agora o Magnus Carlsen vai para cavalo toma em E7, rei toma em E7. E a gente tem aí uma batalha de peças menores no tabuleiro. Um par de bispos para o Magnus Carlsen contra bispo e cavalo.
Vamos ver como é que vai acontecer isso daí, como é que vai continuar. O Magnus Carlsen segue com bispo D6 cheque, rei E8 e agora dama C3. Olha que lance preciso aqui do Magnus Carlsen, colocando pressão aqui num ponto fraco de G7. Torre H7, veja que lance triste o indiano tem que fazer, né? A torre nunca gosta muito assim de ficar se defendendo, né? Torre H7 é um lance bem defensivo, mais necessário na posição. Essa torre tá um pouco triste, mas fazer o quê, né? Ela tem que proteger aí a posição. Bispo G3, agora o bispo de longe atuando na posição, segura as casas de F4 e H4 e também dá a casa de D6 para a torre. B4 atacando a dama D3, C4, parece aqui que o indiano está partindo para um ataque, está fazendo um avanço forte com esses peões e agora o Magnus Carlsen vai para uma ideia bacana. Por quê? Esse peão aqui de E4, parece que agora quem está defendendo é apenas a dama, né? Então o Magnus Carlsen não se preocupa em proteger esse peão e vai para uma ideia bem ativa aqui, um lance bem ativo, que é o lance dama D6. Olha que posição legal. E aqui coloca um dilema para o indiano, né? Capturar ou não o peão de E4. E o indiano comete um grande erro. Ele captura, então, o peão aí do Magnus Carlsen. Pessoal, quando o Magnus Carlsen oferece um peão assim, não pode ser de graça, né? Não pode ser de graça. E aqui esse lance realmente não foi muito bom para as negras. Aqui o melhor para as negras talvez fosse continuar simplesmente com o B3. E aí depois de dama toma C6, por exemplo, torre toma C6, C toma B3, C toma B3, torre D4. O Magnus Carlsen, claro, com o par de bispos aqui estaria um pouco melhor numa posição como essa. Ideias, né, de a torre passar aqui para B4. Enfim, as brancas têm uma iniciativa, né? Torre B6 talvez seria uma ideia interessante. Partir para cima aí do peão de A6, tentar criar um peão passado na coluna B protegido aqui pelo bispo. É claro que as brancas têm maior atividade aqui, têm maiores condições, né, de encaminhando uma posição dessa para uma vitória, né? Mas as pretas teriam muito jogo ainda aqui, tudo seria possível. Mas depois de dama toma em E4, o Magnus Carlsen vai para uma sequência fantástica. Eu entendo o indiano, claro, aqui ele captura um peão e ainda está atacando o bispo, né? Então é muito difícil você recusar esse peão do Magnus Carlsen em E4. Além de tudo, existe uma ameaça forte agora, seríssima de B3, o peão está cravado, né? As pretas vão atacar com tudo. Então o que será que o Magnus Carlsen tinha em mente quando ele jogou esse lance? E o Magnus Carlsen continua de forma brilhante aqui com torre D4. Olha o lance do Magnus Carlsen, ele já ofereceu um peão e agora ofereceu o bispo. E aí, será que o Magnus Carlsen tá blefando? Claro que não, né? Aqui o indiano não pode capturar esse bispo de jeito nenhum. E ele continua aqui com dama B7, colocando aí a dama em segurança. O que acontece, Rafael? Bom, se dama toma aqui em E1, viria torre E1 agora, colocando o ataque na dama. A torre está protegida pelo bispo e mais do que isso. Agora o bispo, quando a dama sair, né, dessa coluna, o bispo aqui de D vai estar cravado, o bispo da coluna E vai estar cravado e a dama vai conseguir entrar na posição. Por exemplo, aqui se dama F3, colocando a dama em segurança, viria dama D7 com cheque, o bispo não pode capturar a dama porque o bispo está sofrendo uma cravada absoluta e teria que jogar rei F8 e aí viria dama por C8 cheque e depois de bispo C8, torre D8 com checkmate, uma belíssima sequência, né? Outra possível continuação depois de dama E2, dama toma em E2 e torre E1 seria melhor para as negras aqui, ao invés de jogar dama F3, seria melhor capturar mesmo essa torre com dama toma em E1, bispo toma em E1 e aqui de qualquer maneira as brancas têm uma posição bem melhor, mas as pretas poderiam tentar jogar essa linha ainda com torre H1, por exemplo, fazendo pressão, torre D1 defendendo B3, C toma B3, C toma B3, dama toma em A6, por exemplo, as pretas ainda poderiam continuar com cavalo E7, dama B7, torre G1, e depois de dama B5, cheque, torre C6, por exemplo, A6, parece que as brancas estão numa posição completamente vencedora, mas as pretas teriam seus recursos, por exemplo, torre toma aqui em G5, sacrificando aí a torre, e as brancas teriam que tomar cuidado numa situação como essa, tá? Então você vê como o xadrez tem aí os seus recursos, as brancas ainda estão vencendo, mas aqui elas têm que tomar muito cuidado realmente. Por exemplo, dama toma em G5, e aí viria bispo em F5 com cheque, e aqui as brancas têm que devolver a dama nessa linha, com dama toma em F5. Por quê? Bom, o rei está cortado aqui da posição. Se jogar rei A1, torre toma aqui em A6 com sequência de checkmate, bispo cobre, e torre toma em A5 seria checkmate.
Então tem que tomar cuidado, né? O xadrez aí tem os seus recursos. Depois de bispo F5, as brancas ainda ficariam melhores. Com dama toma em F5, cavalo toma aqui em F5 e agora A7. Depois de torre A6 e torre D5, as brancas têm uma posição bem melhor, porque estão ameaçando o cavalo e estão ameaçando torre em A5, dando base aqui para a promoção do peão. Então as pretas teriam que capturar o peão aqui agora e deixar o cavalo com torre toma em A7, torre toma em F5. E eu acredito que esse final, apesar de longe de ser simples, acredito que o Magnus Carlsen poderia encaminhar uma posição como essa para uma vitória, né? Mas você vê como poderia, né, ter seguido depois de dama toma em E2, torre E1, com dama toma aqui em E1, e a gente teria uma continuação bastante interessante. Mas, depois então aqui do lance dama por E4, torre D4, o indiano não capturou aqui em E2, não aceitou aí o sacrifício do bispo e foi para dama B7. E agora o Magnus Carlsen tá com um peão a menos, mas ele continua de forma bastante ativa aqui com dama B6. O que é isso? O Magnus Carlsen tá com um peão a menos e quer trocar a dama? Claro, porque aqui ele não quer apenas trocar as damas, ele quer criar um peão passado perigosíssimo, cuja casa de promoção está apoiada aqui ainda pelo bispo. Então o indiano não pode trocar, não pode capturar aí a dama do Carlsen. Ele joga agora com dama 8 e agora torre de G em D1, trazendo uma ameaça muito séria. O Magnus Carlsen está ameaçando aqui o lance bispo F3, atacando a dama aqui do indiano. E a dama, enfim, se dama toma em F3, estaria levando checkmate aqui com torre D8. Depois de torre toma, dama toma com sequência de checkmate, né? Então a grande ameaça aqui do Magnus Carlsen é bispo F3. O indiano tem que fazer alguma coisa, ele não pode permitir. E ele parte para querer algumas trocas. Primeiro com torre em H1, aqui protegido pela dama. E aqui bispo em E1 pelo Magnus Carlsen, não permitindo aí a troca de peças. Cavalo em E5, impedindo o lance bispo F3, mais uma vez um lance importante. E agora bispo por B4, também possibilitando aí algumas trocas. Torre por D1 cheque, torre por D1 e agora dama C6. Aqui o indiano percebeu que a situação está complicada, está tentando trocar a dama agora. E o Magnus Carlsen, agora é ele que não quer. Dama em E3, agora colocando pressão no cavalo, colocando aqui pressão no bispo também, colocando a dama na mesma coluna do rei. Complicado aqui para o Ganguly. A partida continua com dama B5, atacando aí o bispo e protegendo o cavalo aqui de E5. Agora bispo C3, salvando o bispo e adicionando pressão em E5. E agora a torre C5 foi jogada aqui pelo indiano. E se você quiser dar pausa e encontrar o próximo lance aí do Magnus Carlsen, vale a pena, que é um lance que é muito forte realmente. É um lance praticamente de arremate. O indiano ainda continua tentando um truque aí, mas é um lance muito forte. Eu espero que você tenha encontrado aqui o lance B4. Olha que bacana, né? Em geral a gente não faz um lance desse com a dama na mesma coluna do rei. Só que o ponto todo é que as pretas não podem capturar o peão en passant, porque o peão está cravado, né? Então cairia a dama. Então B4 é um excelente lance. As pretas não podem jogar en passant e agora a torre está atacada. A torre é um defensor aqui do cavalo, então se a torre sair, cai o cavalo. E se a torre tentar defender com torre D5, simplesmente torre toma e depois da recaptura está caindo aqui em E5, né? Então sensacional o lance B4, aqui já poderia abandonar. O indiano ainda faz o lance cavalo D3, criando um caos aí, uma pequena confusão aí no tabuleiro. O Magnus Carlsen não se assusta, simplesmente captura o cavalo com C, toma D3. E aí depois de torre D5, talvez também tentando criar alguma confusão, simplesmente D toma C4 de forma simples e efetiva. E nessa posição o Ganguly aqui abandona a partida. Que fantástico, que precisão, né, do Magnus Carlsen. Que par de bispos poderoso aqui do Magnus Carlsen. E aqui não dá mais, né? Aqui, enfim, existe um garfo. Então aqui está forçando as negras a capturarem aqui com cheque. E uma possível continuação seria a torre toma D1 com cheque. Depois de bispo toma D1, dama toma C4. As brancas têm uma peça a mais, né? Aqui o Magnus Carlsen teria uma peça a mais. Poderia continuar simplesmente com dama E5. Depois de dama F1, atacando o bispo. Rei C1, não tem cheque aqui. Depois de dama G1, por exemplo, B5, as brancas podem tentar criar um peão passado. Depois de A toma B5, dama toma B5. A gente teria um final vencedor aqui para o Magnus Carlsen. Uma peça a mais, né? Um peão passado perigoso. Eu vou ilustrar apenas passando mais alguns lances. Rei D8, A6, bispo G4, colocando pressão aí em D1. Dama D5, dando cheque, defendendo. Rei E8, dama C6, cheque.
rei D8, bispo A5 e agora uma caça ao rei. Depois de rei E7, dama E4, cheque, rei F8, dama A8, cheque. Agora a dama vai vir para D8. Depois de dama E7, dama D8, cheque, rei E6, dama B6, cheque, forçaria aí a troca de damas. Depois de dama toma B6, primeiro bispo toma em G4 com cheque. E depois de rei D6, bispo toma B6. Aí eu não preciso mais continuar, porque fica mais intuitivo, né, da gente perceber o quão melhor estão as brancas aqui, né? Uma posição completamente vencedora, mas ela já era vencedora desde o momento ali em que o indiano abandonou nessa posição com D toma em C4. Fantástico, meus amigos, fantástico. Esse é o Magnus Carlsen. Ele tá jogando um xadrez muito forte. Eu preciso levantar, eu acho que ele tá chegando na marca do Mikhail Tal. Se eu não me engano, ele já passou a marca do Ding Liren de invencibilidade e tá chegando no... Ou em alguma das duas marcas ele já encostou, ou na do Ding Liren ou já na do Mikhail Tal. Eu preciso me informar sobre isso, se alguém souber e quiser postar nos comentários, mas a invencibilidade do Magnus Carlsen tá próxima aí de 100 partidas, se eu não me engano. É muito legal, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!